Descubra o que um simples pescador pode aprender com uma lenda antiga e como um mistério no fundo do rio revela a verdadeira riqueza da vida. Prepare-se para uma jornada cheia de surpresas e lições inesquecíveis. A luz do sol começava a filtrar-se através das árvores altas da floresta tropical, projetando uma série de sombras dançantes sobre o leito de folhas secas do chão. A pequena vila de São Francisco, situada às margens do Rio das Águas Claras, começava a despertar lentamente com o dia que se iniciava. As casas de madeira, com suas paredes coloridas e telhados de palha, estavam ainda envoltas na bruma matinal, conferindo ao lugar uma aura de calma e serenidade. João, o pescador, já estava de pé há algum tempo. Seus olhos, profundamente marcados pela experiência e pelos anos passados ao lado do rio, observavam o horizonte com uma mistura de paciência e expectativa. Ele se preparava para mais um dia de trabalho, um ritual que conhecia de cor e salteado. Com movimentos ágeis e precisos, vestiu sua camisa de linho, já um pouco desbotada pelo sol e pelo tempo, e calçou suas botas de borracha que resistiam bem às águas do rio. Acompanhado apenas por seu fiel cachorro, Cão, João pegou sua velha canoa, uma embarcação de madeira que, apesar de suas marcas de uso, ainda navegava com leveza sobre as águas. Ele cuidadosamente a deslizou para fora do pequeno pier que construíra ao lado de sua casa, onde uma rede de pesca estava estrategicamente colocada para secar ao sol. O Rio das Águas Claras era conhecido por sua beleza impressionante. Suas águas cristalinas serpenteavam entre a vegetação exuberante da floresta, refletindo o céu azul e o verde das árvores como um espelho mágico. João sempre encontrava paz ali, longe da agitação dos habitantes da vila, que muitas vezes o viam como uma figura enigmática, distante e reclusa. Com a canoa ancorada e a rede pronta, João empurrou-a para o centro do rio, onde a correnteza era mais tranquila. O cheiro fresco da água misturado com o aroma da vegetação era revigorante. João se acomodou, puxando a rede com habilidade, sabendo que a paciência era uma das chaves para uma boa pesca. O tempo passava lentamente enquanto ele lançava e recolhia a rede, observando o rio com um olhar atento. A tranquilidade do ambiente era seu refúgio, e as horas ao lado do rio eram como um abraço acolhedor, um lembrete constante da simplicidade e da beleza da vida. Enquanto o sol começava a subir mais alto no céu, João vislumbrava um pequeno grupo de pássaros que passava, mergulhando ocasionalmente na água em busca de alimento. Ele sorriu, pensando em como o ciclo da vida continuava ali, imutável e perfeito, apesar das mudanças que ocorriam ao seu redor. Com o avanço do dia, a vila começava a se agitar com a rotina matinal. O barulho das conversas e do movimento das pessoas era algo que João apreciava de longe, como um fundo musical à sua tranquilidade. Ele sabia que seu lugar era ali, à beira do rio, onde encontrava não apenas sua subsistência, mas também uma forma de conexão com algo maior e mais profundo. João continuou sua pesca, sem pressa, como sempre. Cada peixe que puxava para fora das águas era um pequeno triunfo, um lembrete de que a paciência e a dedicação eram suas melhores aliadas. À medida que o dia avançava, ele sabia que em breve teria que voltar à vila para vender o peixe. Mas por agora, ele estava exatamente onde queria estar, no coração tranquilo do Rio das Águas Claras. A tarde começou a se desdobrar com uma leve brisa que fazia as folhas das árvores balançarem suavemente. O calor do sol começava a diminuir, e o Rio das Águas Claras estava em um tom mais profundo de azul, refletindo o céu avermelhado do entardecer. João havia voltado para a vila após um dia de pesca tranquilo, carregando um cesto cheio de peixes frescos. Na pequena feira da vila, onde o comércio local fervilhava com uma mistura de aromas e sons, João se dirigiu para a barraca, onde vendia seus peixes. A feira era um ponto de encontro para os moradores, um lugar onde se compartilhavam histórias e rumores. João, embora geralmente reservado, aproveitava esses momentos para ouvir o que se passava ao seu redor. Enquanto preparava os peixes para a venda, João ouviu uma conversa animada entre alguns dos moradores mais velhos, que estavam reunidos ao redor de uma mesa, jogando dominó
e conversando animadamente. Seus rostos eram marcados pelas rugas do tempo, e seus olhos brilhavam com o entusiasmo das histórias que contavam. Uma senhora idosa, Dona Maria, com seus cabelos grisalhos presos em um coque, falava com um brilho de mistério na voz. Vocês sabem, há muitos anos atrás, o rio escondia um grande segredo. Dizem que no fundo das águas há um tesouro guardado por um espírito protetor. Os outros ouvintes, curiosos, se aproximaram mais para ouvir os detalhes. Dona Maria continuou. Era um colar de ouro de um nobre que desapareceu misteriosamente. A lenda conta que quem encontrar o colar enfrentará um desafio, mas receberá uma grande recompensa. João, que havia escutado a história, ficou intrigado. A ideia de um tesouro escondido e a possibilidade de encontrar algo valioso despertaram uma faísca de curiosidade em seu coração. Ele sabia que essas lendas muitas vezes tinham alguma base na realidade e não podia deixar de se perguntar se havia algo de verdade naquelas histórias. Enquanto a conversa prosseguia, João fez sua venda e começou a se preparar para ir embora. As palavras de Dona Maria ecoavam em sua mente, e ele decidiu que iria investigar mais sobre essa lenda. O que realmente havia no fundo do rio? Havia algum indício verdadeiro sobre o tal tesouro? A noite caiu sobre a vila, trazendo um frescor agradável após o calor do dia. João retornou para sua pequena casa à beira do rio, onde o silêncio era interrompido apenas pelo som suave das águas correndo e o canto distante de algumas aves noturnas. Ele se sentou à mesa, ainda pensando na lenda. O ambiente ao seu redor estava imerso em uma penumbra reconfortante. João puxou um velho caderno e começou a anotar suas ideias e planos. Ele sabia que precisava encontrar mais informações. Talvez consultar alguns dos livros antigos na biblioteca da vila, ou conversar com mais moradores para juntar pistas sobre o tesouro. Com um suspiro determinado, João se deitou, preparando-se para uma nova jornada. A lenda do tesouro escondido estava agora firmemente enraizada em seus pensamentos, e ele sentia que havia uma aventura à sua espera no fundo das águas do Rio das Águas Claras. Enquanto ele fechava os olhos, o mistério do rio parecia sussurrar para ele, prometendo uma nova e emocionante descoberta. João estava pronto para mergulhar no desconhecido e ver até onde essa lenda o levaria. O dia amanheceu claro e promissor, com o sol brilhando intensamente sobre o Rio das Águas Claras. João acordou cedo, ansioso para começar sua jornada em busca do tesouro mencionado na lenda. Ele havia passado a noite revendo suas anotações e preparando-se meticulosamente para o mergulho. Suas mãos estavam firmes enquanto ajustava o equipamento de mergulho, uma combinação de snorkel, máscara e um colete que havia adquirido para a expedição. Ele preparou um pequeno pacote com suprimentos essenciais, uma corda, uma lanterna, um mapa antigo que havia encontrado na biblioteca da vila e uma bolsa para guardar qualquer descoberta que pudesse fazer. A atmosfera ao redor estava carregada de uma sensação de expectativa e aventura. João sabia que esta era uma oportunidade única, e estava decidido a aproveitar ao máximo. João remou sua canoa com calma pelo rio, a água refletindo o céu azul e as árvores verdes ao redor. A vegetação ao longo das margens parecia quase viva, balançando suavemente com a brisa. Ele se dirigiu a um ponto específico do rio, onde a correnteza era mais tranquila e a visibilidade estava mais clara, exatamente onde acreditava que o tesouro poderia estar escondido. Ao chegar ao local, João ancorou a canoa e preparou-se para mergulhar. A água do rio estava fresca e acolhedora, e ele sentiu um misto de excitação e nervosismo ao entrar. Submergir era sempre uma sensação estranha, quase como flutuar entre dois mundos, o da superfície e o misterioso reino subaquático. Ele desceu lentamente, a água ao seu redor tornando-se mais turva, conforme ele se afastava da luz do sol. O fundo do rio estava coberto de pedras e areia, e João se movia com cautela, vasculhando cada canto com a lanterna. A cada mergulho, ele se sentia mais imerso na história do rio, como se estivesse seguindo os passos de um antigo explorador. Após várias horas de procura, João começou a sentir um leve desânimo. A lenda parecia uma miragem distante, e ele estava prestes a desistir quando algo chamou sua atenção.
Entre as rochas e a vegetação submersa, ele avistou um brilho sutil que parecia refletir a luz da lanterna. Com o coração acelerado, João nadou até o ponto onde o brilho era mais forte. A visibilidade estava limitada, mas ele conseguiu identificar um baú antigo, parcialmente coberto por algas e sedimento. Seus olhos brilharam com a esperança de ter encontrado o tesouro e ele puxou o baú com cuidado, lutando contra a resistência da água e o peso das rochas ao seu redor. A tarefa foi difícil, mas finalmente ele conseguiu levá-lo à superfície. Ele se esforçou para colocar o baú na canoa, ainda surpreso e animado com a descoberta. De volta à beira do rio, João abriu o baú com as mãos trêmulas. Esperando encontrar ouro ou joias, ele se deparou com conteúdo inesperado. Dentro do baú, havia um manuscrito envelhecido e uma pequena caixa de metal com uma chave. O manuscrito estava coberto de poeira, e João o limpou com cuidado, examinando o que parecia ser uma mensagem antiga. O manuscrito continha informações sobre a verdadeira natureza do tesouro e as provas que deveriam ser superadas para encontrar o verdadeiro valor escondido. A pequena caixa, por sua vez, parecia ter uma importância significativa, e a chave dentro dela poderia abrir algo crucial para a resolução do mistério. Com o coração cheio de perguntas e uma nova determinação, João retornou à sua casa. O baú e os itens que encontrou tinham desencadeado uma nova etapa em sua jornada, e ele estava ansioso para descobrir o que a lenda ainda tinha a oferecer. A casa de João, embora simples e modesta, estava cheia de um conforto aconchegante que ele apreciava. Após o retorno de sua aventura no rio, ele colocou o baú com cuidado sobre uma mesa de madeira na sala, onde a luz do sol filtrava-se pelas janelas de vidro, criando um ambiente calmo e sereno. João estava exausto, mas a empolgação de sua descoberta mantinha-o alerta e ansioso para desvendar os mistérios que o aguardavam. Ele começou examinando o manuscrito envelhecido. Com as mãos tremendo um pouco de ansiedade, João abriu as páginas amareladas e leu atentamente as palavras escritas com uma caligrafia elegante, mas já um pouco desbotada. O manuscrito era uma espécie de diário ou crônica, e conforme João passava as páginas, ele descobriu uma mensagem profunda sobre o verdadeiro valor do tesouro. O texto revelava que o colar de ouro não era apenas um objeto de riqueza material, mas um símbolo de algo muito mais valioso. O manuscrito falava sobre um antigo fazendeiro que havia se perdido no rio e sobre como a verdadeira riqueza estava em ações de generosidade e em ajudar os outros. As palavras pareciam quase um convite para encontrar um tesouro escondido, mas não um tesouro físico. O verdadeiro tesouro estava nas virtudes e no impacto positivo que alguém poderia ter na vida dos outros. João então focou sua atenção na pequena caixa de metal que havia encontrado. Era uma caixa simples, mas resistente, com uma fechadura intricada. Ele examinou a chave que encontrara no baú e tentou abri-la com cuidado. A chave se encaixava perfeitamente, e com um leve clique, a caixa se abriu. Dentro da caixa, João encontrou um pergaminho antigo e um pequeno cofre de madeira. O pergaminho era uma carta escrita pelo próprio fazendeiro, que explicava o verdadeiro propósito do tesouro. A carta detalhava que o colar de ouro havia sido escondido para ensinar uma lição sobre o valor da generosidade e da ajuda mútua. O fazendeiro havia criado um cofre na biblioteca da vila, onde um presente especial estava guardado para aqueles que mostrassem verdadeira bondade e altruísmo. João sentiu uma mistura de alívio e confusão. O tesouro material que esperava encontrar não estava ali, mas a descoberta do verdadeiro significado por trás da lenda era ainda mais impactante. A lição de que a riqueza verdadeira não estava nas posses, mas na forma como tratamos os outros, era uma revelação que ele precisava compartilhar. Com a nova compreensão da missão, João decidiu que o próximo passo era encontrar o cofre mencionado na carta. A biblioteca da vila, um lugar que sempre havia sido um espaço de conhecimento e história, agora se tornava o próximo destino em sua busca. João sabia que, para cumprir o que a lenda pedia, ele deveria procurar o cofre e descobrir o que o presente realmente significava. Ele passou o resto do dia preparando-se para a visita à biblioteca. O sentimento de propósito e a expectativa de encontrar a última peça do quebra-cabeça o mantinham ocupado e motivado.
A revelação de que o verdadeiro tesouro era uma lição de vida tinha dado um novo significado à sua jornada e à sua própria vida. À medida que a noite caía, João se preparava para uma nova etapa da sua aventura, com a certeza de que o que encontraria a seguir poderia transformar não apenas a sua vida, mas também a da comunidade que ele chamava de lar. O sol da manhã irradiava uma luz dourada sobre a vila de São Francisco, criando um ambiente vibrante e acolhedor. João, com o coração acelerado e uma determinação renovada, caminhou pela rua até a biblioteca local. A biblioteca, uma construção de pedra e madeira, era um lugar que sempre evocava uma sensação de reverência e mistério. João sabia que o cofre mencionado na carta do fazendeiro estava escondido lá. A biblioteca era o coração cultural da vila, um espaço onde histórias antigas e novas se entrelaçavam. O velho bibliotecário, Sr. Antônio, um homem com uma grande barba branca e olhos curiosos, estava atrás do balcão, organizando alguns livros. "Bom dia, Sr. Antônio", cumprimentou João, com um sorriso nervoso. "Eu estou aqui para procurar um cofre antigo mencionado em uma carta. Acredito que possa estar escondido aqui." "O Sr. Antônio olhou para João com uma mistura de surpresa e curiosidade, mas acenou com a cabeça, indicando que João poderia procurar. A biblioteca estava repleta de estantes de livros empoeirados e pilhas de volumes históricos, criando um labirinto de conhecimento. João procurou meticulosamente pela biblioteca, seguindo as pistas da carta. Finalmente, após algum tempo de busca, ele encontrou um compartimento secreto na parede, oculto por uma estante de livros antigos. Com a chave que havia encontrado, João abriu o compartimento e encontrou um pequeno cofre de madeira. Com um misto de expectativa e respeito, João abriu o cofre. Dentro estava um livro raro, envolto em um papel de seda e uma pequena nota. O livro era um volume ilustrado que parecia conter as histórias e a sabedoria dos antigos moradores da vila. A nota explicava que o livro era um presente para aqueles que demonstrassem verdadeira bondade e altruísmo. João sentiu uma onda de realização e emoção. Ele entendeu que o verdadeiro tesouro não era o ouro ou as joias, mas sim o conhecimento e a capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. O fazendeiro havia escondido o colar para ensinar que a verdadeira riqueza estava em como usamos nossas vidas para impactar positivamente os outros. Com o livro em mãos e a lição clara, João retornou à vila, decidido a compartilhar sua descoberta. Ele organizou encontros na praça central, onde lia trechos do livro para as crianças e adultos da vila. Contava histórias sobre generosidade, coragem e a importância de ajudar uns aos outros. Os moradores, tocados pelas palavras de João e pela história do fazendeiro, começaram a se unir mais. A comunidade se tornou mais coesa, com novas iniciativas de ajuda mútua e solidariedade. João, que antes era visto como um homem solitário, tornou-se um pilar da vila, inspirando todos ao seu redor com sua nova missão de espalhar bondade e conhecimento. A lição que João havia aprendido e compartilhado era clara: o verdadeiro tesouro está nas conexões humanas e na maneira como tratamos uns aos outros. A generosidade e a amizade, mais do que qualquer bem material, são o que realmente enriquecem nossas vidas. Enquanto o sol se punha sobre a vila, João olhou para o rio, sentindo uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Sua jornada havia terminado, mas a mensagem que ele compartilhava continuaria a iluminar a vida de todos na vila. A lenda do tesouro havia revelado o maior presente de todos, a verdadeira riqueza da vida. E chegamos ao fim de mais uma belíssima história. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso é muito importante para mim. Caso queira conferir outros contos maravilhosos, basta clicar no vídeo sugerido. Obrigado pela sua presença e até uma próxima história.